Existe um ditado popular que diz que muitas vezes você, quando está na vantagem, principalmente em jogo de xadrez, você joga parado, né? E você vai jogando parado porque o outro continua errando. O outro, né, o outro jogador continua errando. Aí você não movimenta as suas peças que são essenciais, como o cavalo, a torre, o rei, a rainha, que é o mais importante dentro da concepção, né? Fica ali só mexendo ali nos peões, né? De vez em quando ali mexe num bispo. Enfim, isso é para quem entende de jogo. Eu sei jogar quase nada de xadrez, mas é o jogo da estratégia, né? Era usado, o jogo de xadrez surgiu na Idade Média com os templários, né? As grandes estratégias de guerra surgiu a partir do jogo de xadrez. Por que eu estou dizendo isso? Né? Você muitas vezes não precisa jogar muito, porque o outro está errando para você, então você joga parado e está ganhando. Eu vou dizer uma coisa aqui a você com muita tranquilidade. O presidente Lula, que entende claramente, que já afirmou que vai ser candidato à reeleição, não poderia ter um adversário melhor do que o Flávio Bolsonaro, ou os irmãos Bolsonaro, ou a família Bolsonaro. Porque todos os dias eles fazem algo para que o candidato que é o seu concorrente, no caso, aquele que está no poder atual, candidato à reeleição, se saia melhor até no início das pesquisas, se ele ter feito nada. O candidato, pré-candidato, Flávio Bolsonaro, ele consegue melhorar os índices do seu oponente, sem seu oponente fazer nada. Pois bem, dito isso, vamos começar a analisar os fatos. Todo mundo já sabe, a gente já comentou aqui, ele disse que ele não tinha ligação com o Vorcaro, com o cara do Banco Master. Depois, ele mesmo caiu em desgraça, quando foi interpelado pelo Intercept Brasil. O Jorge disse, olha, tem um caso aí que você está pedindo aí dinheiro aí para ajudar aí a questão lá do seu pai, lá, o Dark Horse, que é o filme lá do Bolsonaro. Disse, não, nunca falei, disse, não sei nem quem é esse homem, nem conheço ele. Aí foi pego, falando com o cara, chamando de irmãozinho. Depois, ele disse, não, eu não poderia, não tenho mais contato com ele, era uma cláusula do contrato, uma mentira descarada. Aí depois, aí foi descoberto, ele mesmo disse por ele mesmo, depois eu fui na casa dele, peraí, o cara não era amigo teu, não era nada, então eu chamo ele de irmãozinho lá, numa ligação lá, de WhatsApp, e depois vai na casa dele, depois do cara preso, o cara estava preso domiciliarmente, mas estava preso. Aí depois o presidente do PL disse, não, ele foi lá mesmo para pegar a última parcela. Tudo começou dizendo que não conhecia o cara e que não tinha dinheiro nenhum. Então, 1-0 lá para o oponente que está lá parado sem fazer nada. Aí ele vai para os Estados Unidos. Começa com aquele negócio, né, de ter lá uma audiência com o Marco Rubio, né, que odeia os países da América Latina que não concordam com ele em alguma coisa, né? É feito, o próprio presidente Lula diz, acho que ele tem algum problema. Aí consegue aí colocar aí essas organizações criminosas, PCC e Comando Vermelho, como organização terrorista. Olha, vocês vão dar valor a certas coisas, mas estão aqui colocando essas informações dentro de um processo, inflando, né? No processo de inflação dela, né? Inflando ela. Várias, tem as organizações criminosas lá do México, Verona, tem a da Colômbia, que era o cartel de Medellín. Pronto, os Estados Unidos colocou. E aí, então, agora façam o seguinte, combatam, para que eles não mandem, né, entorpecentes para os Estados Unidos. Combatam, sabe o quê? A livre comercialização, endureçam a comercialização de armas, que a maioria das armas que chegam para esses entes, né, como vocês estão ganhando, de terrorista ou de facções criminosas, chegam através dos Estados Unidos, são comprados lá, porque lá todo mundo pode comprar arma. Toda vez que tem algum carregamento vem dos Estados Unidos, então é bom que eles comecem a começar logo por aí.
Quer nos ajudar? Ah, pronto, agora transformou, é a matéria do jornal, transformou, show de bola. Então vamos começar a combater. Chama o governo brasileiro, ajuda o governo brasileiro a combater, né, essas organizações criminosas, porque de fato são. Mas merece sim de apoio operacional e cooperacional. Operacional em estrutura. E de cooperação também em inteligência. Façam isso que vai ser lindo e maravilhoso. Mas não venham querer usar esse pretexto para aquilo que eu vou dizer agora. Você sabe qual é o pretexto disso? Para querer tirar a soberania do país. E nisso o que é que se fala? Não dito por mim, mas dito pelo próprio filho do Bolsonaro, trocar o Pix pelo Zelle. Você sabe o que é o Zelle? Era um procedimento de pagamento que tem lá, que era feito do antigo TED, que os bancos tinham aqui. Você lembra do TED? Você pagava o TED, a transferência só podia fazer dia de semana, final de semana não fazia. Quando você fazia, você tem que pagar. O dinheiro muitas vezes passava lá até um dia para cair na conta, ou 24 horas. Então, peraí, essa é a negociação. Os filhos de Bolsonaro foram para lá para tirar até a soberania do país de um instrumento chamado Pix. Gente, vamos falar a verdade, o Pix, ele começou a ser desenvolvido no governo Michel Temer, pelo o Banco Central. É uma política de Estado, não uma política de governo do inquilino de passagem. Você pode aí pensar alguma coisa. E que ela culminou na sua conclusão no governo Bolsonaro. Tem uma entrevista do governo Bolsonaro, quando foi lançado o Pix, ele disse, eu vou procurar saber o que é. Vai lá no Google, vai lá no YouTube que tá lá. A entrevista lá do Flávio Bolsonaro. Do Flávio Bolsonaro não, do governo do Jair Bolsonaro. Dizendo que ele nem sabe, quando foi lançado o Pix no governo Bolsonaro, ele nem sabia o que era. Tá lá, gente. Né? Eu vou me inteirar, ele disse, eu vou me inteirar com o presidente do Banco Central, que chegou um apoiador, ele disse, presidente, que bom que saiu o Pix. Ele disse, o que é o Pix? Ele nem sabia o que era. Não era uma ferramenta do inquilino de passagem, era uma ferramenta de Estado, começou a ser desenvolvido no governo Temer, ainda no restinho do governo Dilma II, depois que a Dilma foi impeachmentada, aí entrou o Temer, e estavam sendo desenvolvidos. Tinha até um nome do presidente do Banco Central, Goldenheim, um nome até estranhozinho, né? Era do governo Temer, era o presidente do Banco Central. Então não tem nada a ver. E aí, por incrível que pareça, quem está agora numa força tremenda para defender o Pix, se chama o governo Lula. Porque o governo entende, claro, quem é que não entende que o Pix se chama liberdade econômica. Liberdade econômica é dizer o seguinte, que os procedimentos operacionais financeiros foram facilitados. Você compra um picolé e paga com um Pix no meio da rua. Zero de taxa, zero. É uma ferramenta, um instrumento brasileiro. O quê? Quer dizer que o Eduardo Bolsonaro lá com o Flávio Bolsonaro lá, tá fazendo lá uma negociação para sentar na mesa, foi as palavras dele, pra gente cortar o Pix, tirar o Pix, peraí. Aí já saiu já uma matéria hoje que o próprio Eduardo Bolsonaro está negociando com essas bandeiras Visa e Master, não sei o que aí, de financeiras americanas, para ganhar também dinheiro em cima disso. Eles estão fazendo negócio. Eles destroem a soberania do país para fazer negócio lá. Cara, o pessoal da direita devia escolher outro candidato. Tem o Ronaldo Caiado, que é um cara de bem. Vota em Ronaldo Caiado. Vota em outra pessoa. Só não vota no Zema, que é um imbecil. Ou se não, escolham quem vocês querem votar, mas você ser refém dos caras desses. O cara tem que ter um pouco também de amor próprio. Você destrói a concepção de país, destrói uma ferramenta que é boa para atender, para atender um desejo de um outro país. O nome disso se chama vassalagem. Vassalagem. Né? É se curvar 24 horas. Eu tinha um professor de Relações Internacionais, quando eu estudava na Universidade Católica, era Tales, professor Tales. E ele dizia que países não têm amor um pelo outro, não. Países têm interesses econômicos. Eu te dou uma coisa, tu dá outra, aí vai. E isso é verdade. Todo mundo fala isso. Então não, vamos trocar agora o Pix pelo Zelle, porque o Eduardo Bolsonaro dizendo que pode se negociar na mesa, e ele disse isso. Quer dizer que a gente vai, quer dizer que se vocês der o azar, né, de vocês ganharem as eleições, a gente vai agora ser taxado agora e vão acabar com o Pix para criar alguma ferramenta americana, para aderir uma ferramenta americana. Pelo amor de Deus, tudo tem um limite, vocês não acham não?
e voltando para a concepção política, e o outro jogador adversário está parado. Porque vocês todo dia dá pauta positiva para o jogador adversário, para ele avançar mais. Ou isso é uma idiotice, que eu acho que não é, eu entendo que não é, na minha concepção não é uma idiotice, isso para mim é método. Isso para mim é um método. Então é dessa forma, é esse o plano de governo que o Flávio Bolsonaro tem para o país? É esse o plano de governo? É esse processo de gestão? Eu não estou falando aqui, gente, de lado A, de lado B, tá entendendo? Se é petista, se é direitista, o que é que é? Não, estou falando da soberania do país. Estou falando disso. Você que está na sua casa, peraí, velho. Quer dizer que esse negócio é tão bom, faço meu e-mail, transfiro, boto no meu celular, meu CPF, arrumo aquelas chaves aleatórias. É uma beleza. Né? Muitas vezes até pra gente cobrar é bom. Amigo, manda um pixzinho pra mim aí. Tô liso. Esse negócio virou uma questão cultural do país agora. O Pix virou uma questão cultural. O cara diz assim, o cara passa... Muitas vezes você tá no trânsito, diz, amigo, arruma aí, compra aqui. Mas tô liso. Não, manda um Pix aí. Olha, meu Pix é esse. As pessoas que vendem alguma coisa nas rodovias, bota logo aquele QR Code logo na testa, assim. Quando eu vou comprar castanha ali em Paudalho, tem um senhor que vende castanha, ele já vem com uma cartolinha desse tamanho. O Pix é esse. Que é isso, gente? Tá dentro o Pix é uma das ferramentas que foram absolvidas. Tem aquelas coisas que dá certo, que pega, né? Cinto de segurança, né? Um negócio que pegou, já toma, bota o cinto. Até quem não gosta, bota o cinto. Então, é uma ferramenta que mostra a capacidade de comercialização operacional, né? Dentro do processo de comercialização operacional, isso gera riqueza e renda, porque facilita as negociações. Eu não estou falando aqui de poder financeiro, das estruturas financeiras, de poder econômico, não. Porque nós não somos. A gente está falando o quê? De velocidade, de capacidade de comercialização e negociação. Você vai num banco de feira, leva o celular, todo mundo tem um celular, paga lá, não precisa mais levar o dinheiro. E isso melhora até o quê? A capacidade de fazer mais negócios. E o que é mais importante, que brasileiro adora, e eu também, que eu também sou, de grátis. Né? Pagar taxa bancária hoje virou uma palavra, um pecado. Porque a gente faz isso rapidamente. Vocês lembram? Faz um TED, faz um DOC. Meu Deus do céu. Era um verdadeiro parto. Passava 48 horas para compensar. E se você quisesse para o mesmo dia, pagava aí 40, 50 reais. Quero falar do TED. E não chegava na mesma hora. E se fosse depois do expediente bancário, só ia aparecer no outro dia. Que é isso, gente? Então, né, o presidente Lula, que estava ruim das pernas, dentro da sua concepção de popularidade, ganhou o discurso. Ganhou o discurso. Vocês podem até não gostar do que eu estou falando, você que não gosta do Lula, mas isso é verdade. Isso é verdade dos fatos. A verdade dos fatos está aí. Então, a continuar dessa forma, vocês, o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, fazendo dessas, não precisa fazer muito esforço para ganhar a eleição, não. Não tem um mínimo de amor. Aí vão pro meio da rua com a bandeira do Brasil. Peraí, pra quê? Que tipo de processo patriota? Que tipo de patriota? Você é o patriota, aquele patriota pra mostrar, mas por trás você, né, conspira para que a nação caia. De patriotismo vocês não tem nada. Pode ter de conspirador, né, de falsos patriotas. Vocês estão enganando quem? Ainda tem muita gente ainda que está sendo enganado por esse pessoal, por isso que eu digo. Tem outros candidatos da direita aí que você pode escolher. Agora, se ser refém de um nível desse, de um nível de vassalagem desse, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, a lógica é clara. Vocês vão continuar dessa forma, que bom. O presidente Lula, ou o candidato da oposição, agradece. Agradece. Que joga parado. Porque todo dia vocês erram.
E vocês conseguem contar uma mentira após outra, uma mentira após outra, uma mentira após outra. E daqui a pouco não sabe, é tanta mentira que eles vão começar a acreditar na própria mentira de vocês. E aí fica usando aí, né, de subterfúgio. Não, as facções terroristas. Olha, o grande problema dessa questão de tornar essas organizações criminosas nos Estados Unidos, de tornar eles como facções terroristas ou terroristas, é porque dentro dessa concepção, dá o direito aos Estados Unidos de até invadir os países. É disso que estamos falando. Vamos fazer um debate sério de destruir a soberania do outro país. Fora que vocês também conseguiram fazer uma coisa interessante. Destruir uma negociação e impor tarifas de 25%, né? De 25% sobre o país, naquilo que estava sendo negociado. Agora, interessante, gente, que não se preocupem com isso não. Eu estava olhando a lista daquilo que vai ser taxado. Aquilo que é importante para os Estados Unidos não vai ser taxado. Carne, frutas, alimentos, até peças de avião, porque a indústria de aviação americana entende que a Embraer fabrica com alta tecnologia e qualidade as peças de avião. Eles têm contrato. Também vão estar isentos. Então tem uma lista tremenda. Por que isso? Porque a inflação americana lá já está altíssima. E se ele impor tarifa sobre a carne mesmo, fica pior do que está. Né? Um quilo de carne lá, estão pagando lá $15 já, parece. Meio quilo de carne, é uma loucura, quase 200 contos. Por causa... Mas você vê, por que foi... E essa daí, eu entendo também que não vai cair, porque isso aí faz parte daquilo que é uma... eu esqueci o nome, não sei o que lá, 301, articulação 301, é um nomezinho que tem técnico lá, que é da concepção lá de proteção de negócios comercial. Né? Isso é da década de 70. E dificilmente poderá ser derrubada pela Corte Suprema. Né? Porque o governo americano foi esperto dessa vez, não simplesmente impôs. Ele arguiu justamente aí essa concepção de proteção de mercado, né, a partir desse... Eu não esqueci o nomezinho, como é que Deus amado. É um nomezinho que se tem, que é um nome técnico. Enfim, eu estava procurando aqui, não encontrei, mas eu vou dizer a vocês, eu acho que deixa eu ver aqui do meu histórico, aqui tem. Puxa vida, eu esqueci. Não, mas é o nomezinho que tem dessas concepções de negociação de comércio americano. Isso aí da taxa de 25%. Eu entendo que ela vai continuar, né? Não vai ser derrubada, não. Mas o que mais deixou interessante é que daquilo que vai ser tarifado, são o que o país exporta. As exportações americanas hoje representam 0,3%, muito pouca coisa. Né? Outra coisa, vocês têm uma ideia, o ano passado teve um déficit de 9% na questão de exportação com os Estados Unidos, mas o Brasil aumentou em 5% com o mundo todo, ou seja, arrumou outro cliente, né? Arrumou outro freguês, como diz a história. Né? E nessa concepção de arrumar um outro freguês, o país está saindo. Antigamente existia uma dependência tremenda dos americanos na questão de relação de balança comercial. Hoje não precisa mais disso. Hoje não tem essa questão toda, dessa dependência toda. Porque, por exemplo, no dia mesmo que saiu essa tarifa, a China disse: olha, vocês querem vender a carne de vocês, tem alguns embargos, a gente tira todos os embargos, ou seja, tem gente para comprar. Né? Tem gente para comprar. E o grande problema está mais nisso aí. A gente entendeu hoje claramente que essa decisão foi mais a decisão política.
E a decisão de taxar Pix não tem nada a ver de relação de concepção econômica, mas tem concepção política, né? O governo Trump entendeu claramente que é melhor para ele ter um presidente vassalo, que aqui vira uma colônia, o Brasil vira a colônia dos Estados Unidos, do que a gente ter nossa soberania e nossa independência.